O reino revelado na criação, o mistério dos ossos. Como a criação revela Jesus. Você sabia que dentro dos seus ossos existe uma fábrica de vida? É na medula óssea que o sangue é produzido. Quando pensamos em vida, geralmente nós vamos pensar diretamente no coração. Mas Deus escondeu a produção da vida dentro dos ossos, que é onde fica a nossa medula óssea. Lá tem as hemácias, que elas transportam oxigênio, que dá vida. Existem os leucócitos, que servem de proteção. E as plaquetas, elas restauram, cicatrizam. Se pensarmos bem, nós vamos pensar o seguinte: hemácias, vida, leva oxigênio para todo o corpo. Cristo é quem comunica a verdadeira vida ao ser humano. Leucócitos, proteção, defende o organismo de alguns agentes nocivos que possam vir a aparecer. E o Espírito Santo, ele fortalece, conduzindo o cristão à luta contra o pecado, contra o erro. E as plaquetas, restauração. Assim como inicia a cicatrização, Deus restaura o coração ferido, promove reconciliação e nos chama para viver uma nova comunhão com Ele. Deus declarou há milhares de anos que a vida da carne está no sangue. Mas existe algo mais impressionante aí. A Bíblia, ela conecta tudo isso. Ossos, sangue, costela, cruz, Espírito Santo, uma nova vida, uma nova história. Será que a criação, ela já anunciava Jesus? É isso que nós vamos descobrir agora nesse vídeo de hoje. A vida escondida nos ossos. Dentro dos nossos ossos existe a medula óssea, como eu já citei. Lá é produzido as células do sangue. E sem sangue não existe vida. Muito antes disso, ele declarou que a vida, ela está no sangue. Isso significa que Levítico, ele não estava nos ensinando sobre anatomia moderna, mas a criação e a palavra, elas encontram isso para ilustrar a importância da vida. Como Deus, ele trabalha de dentro para fora. E quando Deus criou Eva, ele não formou ela do pó novamente. Ele abriu o lado e tirou ela da costela. E Adão declara: essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eva nasce daquilo que seria seu esposo. E lá na costela existe a medula óssea. Séculos depois, Paulo disse que Jesus é o último Adão. E na cruz, seu lado também é aberto. De seu lado sai sangue e água. Após sua morte e ressurreição, nasce um povo redimido, a igreja, que somos chamados de sua noiva. Não porque a igreja tenha sido formada fisicamente do lado de Cristo, mas porque sua obra na cruz, ela tornou possível o nascimento desse novo povo. Também nós vamos ver que na primeira Páscoa, Deus, ele ordenou que nenhum osso do cordeiro fosse quebrado. Quando Jesus foi crucificado, os soldados quebraram a perna dos 2 criminosos que estavam ao lado dele, mas nenhum osso de Jesus foi quebrado. João, ele diz assim que isso tudo foi para se cumprir as escrituras, que Jesus, ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Seu sacrifício, ele é perfeito. Seu sangue é derramado para que seja iniciada uma nova aliança. Mas aí tudo isso a gente vai lembrar do novo nascimento, de quando Jesus, ele diz a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nicodemos pensa assim: um nascimento físico, como eu nascer de novo da minha mãe. Mas Jesus, ele está falando de um nascimento espiritual. Assim como a vida natural depende do sangue, a vida espiritual depende da obra de Cristo. Seu sangue, ele nos reconcilia com Deus. E quando nós cremos, Deus coloca em nós o seu Espírito Santo. É o Espírito quem transforma nosso coração.
É o Espírito que faz que nós sejamos filhos de Deus e que nos dá uma nova identidade. A medula, ela produz vida ao corpo e o Espírito, ele comunica a vida de Cristo ao nosso interior. Essa é uma analogia perfeita. Ela nos ajuda a lembrar que Deus, ele trabalha no invisível. Ele trabalha por dentro, onde nós não podemos ver. Existe uma sequência aí. Nós pensamos, os ossos, eles guardam a medula. A medula, ela produz o sangue. O sangue vai sustentar a vida. E Cristo derramou seu sangue. O Espírito Santo comunica essa nova vida. E nasce uma nova criação. Talvez hoje você esteja tentando mudar apenas o exterior da sua vida. Mas Jesus, ele nunca começa pelo exterior. Ele disse, é necessário que você nasça de novo, esse novo nascimento. O Evangelho, ele não é apenas sobre mudar de comportamento. Não. É sobre recebermos essa nova vida. É permitir que o Espírito Santo habite em nós e transforme o que há dentro de nós. Porque quando Deus, ele muda o interior da gente, toda a vida começa a refletir essa transformação. Se esse estudo abriu seus olhos para a profundidade da palavra de Deus, deixa um comentário. O reino está revelado dentro da criação. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque aqui nós vamos descobrir como toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo.